sabe? Uma quebra de vínculo de alma. Uma quebra. E todo sonho que eu tinha com ele, pastor, antes disso, eu sonhava com ele. Nossa, eu ficava triste, ficava Que muita agoniado. gente perguntou sobre isso, que nós foi citado ali. E aí eu falei, eu vou perguntar para o apóstolo Diego o que ele acha, o que ele pensa. Sonhar com pessoas mortas, vamos dizer, morreu um familiar, pai, mãe, esposa, marido. Sonhar com pessoas, principalmente familiares, né? Tem algum significado? Tem um significado muito profundo até, né? Primeira coisa, como a pessoa aceitou, como a pessoa reagiu a essa morte, a essa perda. Se a pessoa não reagiu de forma que desligou realmente, entendeu, aceitou, na alma daquela pessoa ainda ela tá ligada. Espiritualmente e emocionalmente com aquela pessoa. Então quando a pessoa dorme, a alma dela, que não aceitou, tá trazendo aquela imagem. E como a pessoa sai daquele sonho, significa se a alma, né? Que a alma tá ali ligada e o inimigo tá usando aquilo. Porque às vezes a pessoa acorda que triste. Acorda magoado, acorda chateado, acaba com o dia da pessoa. Por quê? Porque ela não aceitou de fato aquela situação que Deus permitiu. E ela precisa fazer o quê? Aceitar, renunciar e quebrar o laço de alma. Para que a alma dela agora fique em paz e totalmente em Deus. Porque a alma dela ainda tá ali naquela situação. Tanto é que tem pessoas, não sei se você sabe, né? É até uma coisa psicológica. Quando a pessoa some, assim, não tem corpo, teve um desastre de avião, não tem corpo, não tem nada, tem muitas pessoas, isso é até psicológico. Quando vai enterrar a pessoa, né? Assim, uma cerimônia, coloca pedras com peso, mais ou menos, para a pessoa pegar o caixão com pedras, justamente para a alma da pessoa aceitar que aquela pessoa foi embora. Para ela não ficar naquela expectativa que um dia vai voltar, que um dia vai voltar, que um dia vai voltar. É psicológico isso. Então, a nossa alma, para aceitar, muitas vezes precisa ver. Por isso que muita gente que vive na alma, nas emoções, não consegue aceitar as coisas de Deus. Ela tem que ver, ela tem que tocar, ela tem que experimentar para dizer, isso é verdade, realmente aconteceu. Então, você tem que ver como você sai desse sonho. Se você sai muito quebrado, muito triste, magoado, significa que você ainda está ligado com aquela situação, você não aceitou a vontade de Deus, então você precisa orar, pedindo perdão a Deus, reconhecendo que ele fez o que ele quis, ele é Deus, ele é o Senhor, renunciar esse vínculo e quebrar esse laço de alma. Porque o inimigo, ele está tirando a oportunidade de você, ele está conseguindo roubar a sua vida. Porque a gente honra a memória dos que se foram, não é morrendo junto, é vivendo. É vivendo, seguindo a vida. É assim que a gente honra as memórias daqueles que foram, guardando as melhores lembranças, perdoando as piores lembranças, né? Perdoando, porque eu tive esse problema. Então, algo que aconteceu comigo. Até perguntar isso, que quem não assistiu no programa, acho que 42, o último que o apóstolo fez, foi específico de cura interior. Que ele já fez 2 sobre profético, 2 sobre língua e 1 sobre cura interior. E aí ele contou de cura interior, que foi a perda do irmão. E até, eu vou não cortando você, eu quero entrar nesse assunto. Você chegou até a sonhar com o seu irmão? Sim. Foi muito rápido, né? Você sabe dessa história, foi muito rápido. Em uma semana, meu irmão entrou no hospital e morreu. Então a gente não estava preparado para aquilo, a minha alma não estava preparada para aquilo. Então, para eu aceitar de fato, né, uma pessoa jovem daquela se morrer assim, foi difícil para mim. Ainda mais um ministro de milagres, que viu milagres. Então, foi difícil. E eu lembro que uma discípula nossa falou, pastor, o senhor me mostrou que o senhor tem que liberar o seu irmão do seu coração. Isso até parece loucura, né? Ela falou assim para mim, entra no seu quarto, imagina ele na sua frente, abraça um travesseiro e diz tudo para ele que você não conseguiu dizer. E eu fiz, pastor, em lágrimas, chorando, pedi perdão, abracei. Aí ela falou comigo, lembra quando você era criança? Eu lembrei, quando eu era criança, quando ele era criança, eu era a referência dele, ele usava meu perfume, usava minhas meias, minhas roupas. Era para eu guardar aquela memória dele, e naquela memória dele, eu liberar perdão para ele, pedir perdão para ele. Não dos últimos momentos, quando ele já estava doente, quando ele já estava bem afastado de Deus e tal. E naquele momento ali, houve uma quebra, sabe? Uma quebra de vínculo de alma. Uma quebra. E todo sonho que eu tinha com ele, pastor, antes disso, eu sonhava com ele. Nossa, eu ficava triste, ficava agoniado, ficava com medo, ficava depressivo, todos os sonhos. Quando eu fiz esse processo, acho que não demorou uma semana, eu tive um sonho com ele. Ele veio de branco,
E eu sabia já que Deus permitiu esse sonho. Olha, presta atenção que eu tô falando. Deus permitiu esse sonho pra falar algo ao meu coração. Ele falava assim, irmão, eu tô bem. Me dá um abraço. Aí na hora que eu abraçava ele, eu senti o poder de Deus. Eu acordei. Depois nunca mais. Aí eu entendi. Falei, ele tá com o Senhor, tá bem. Então, mas Deus só permitiu essa situação depois que eu vi que essa quebra. Esse vínculo, essa mágoa, porque meu coração tava lá com ele. Tava ainda ali naquela situação, naquela dor, naquela angústia. E não conseguia sair dali. E ali o Senhor trouxe essa instrução. E através desse sonho, né? Que toda vez que vem esse sonho dele, eu sabia que era o inimigo usando para me aprisionar em depressão, me aprisionar em incredulidade, me aprisionar em medo, me aprisionar em desesperança. Porque é o que o inimigo quer. Tirar a sua fé, tirar a sua convicção, tirar a sua alegria, tirar seu propósito de viver. Então ele usa também dos sonhos. Quantas pessoas são perturbadas? Quantas pessoas sonham com entes queridos que morreram há muito tempo e tá lá sonhando, sonhando? Tem que pegar um gancho aí disso aí. O inimigo usa os sonhos, Lógico. assim como nós falamos no começo, que Deus entrega coisas no sonho. O inimigo também pode acessar nossa vida Acessa e nossa entregar algo, entregar-se algo ruim na nossa vida. Quando há uma brecha, o que é uma brecha? Uma mágoa. Lembra, eu tava com mágoa. Tava com ressentimento. Tava com aquela tristeza profunda. Aquilo é uma brecha, uma porta pro inimigo acessar a minha vida. E não adianta você falar que não. Ele vai entrar na tristeza, ele vai entrar na mágoa, ele vai entrar na raiva, ele vai entrar na ira, ele vai entrar no ódio, ele vai entrar na soberba, ele vai entrar no... Ele vai entrar. Não tem como Deus operar, não adianta. Por isso que tem pessoas que, quando tá na unção, tá na unção. Saiu da unção ali, parece o cão, parece o cara. Como é que a pessoa tava na unção quando tá na carne? Porque tem um monte de brecha, tem um monte de coisa ali dentro, escondida. E eu já vi, acho que você já viu, né, pastor? O pessoal sobe no altar, o fogo desce, deu fogo. Trata cada um de cada jeito, fala assim, meu Deus do céu. Por quê? Porque tem um monte de brecha escondida. Então o inimigo, ele vê essas brechas. E no sonho, quando seu corpo está repousando, sua atmosfera não estiver cheia da glória, cheia da presença, quem entra? O inimigo. Por isso que quando você tem esses tipos de sonhos recorrentes, né, ainda mais com morto, você tem que ser sincera com Deus, sincera. Senhor, eu tô magoado. E a pessoa tá, lembra que eu falei na cura? A pessoa tá magoada com Deus, só que ela não aceita que tá magoada com Deus. Porque Deus é o Senhor. E a pessoa tem que pedir, Senhor, fala real, Senhor, eu tô magoado contigo mesmo, não gostei que o Senhor fez e tal. E faz parte. E liberar esse perdão, buscar esse perdão. E aí sim, quando ela for dormir, o que ela faz? Se ela já ora em línguas no mínimo 1 hora antes de você dormir. No mínimo 1 hora. Ora em línguas. Você vai ver se você vai continuar tendo esses sonhos. Se o inimigo vai conseguir entrar na sua atmosfera. Não vai, porque vai estar carregado da presença, o inimigo vai lá. Não vai. Pode perceber. Agora a pessoa fica assistindo filme de terror, novela e filme de ficção, que vai mexendo com o imaginário, vai mexendo com o imaginário, vai mexendo com o imaginário. O pessoal vai dormir, vai ter sonho com aquilo ali e fala assim que é Deus. Não é Deus não, irmão. É a sua alma trazendo o dia pra tona. Aí escreve aí no comentário se você sonha com familiares, mas escreve qual é o seu sentimento.